Se você tem apenas o jogo base e quer começar com uma casa que seja mais bonita do que as que tem no jogo, esse vídeo aqui foi feito pra você. Oiê, aqui é a Liz Sims e hoje eu vou fazer uma casa com 20 mil simoleons usando só o jogo base para você começar no seu jogo. Essa casa, na verdade, tem menos que 20 mil simoleons, então ela tá ótima para você que quer começar com uma casa mais bonitinha, um pouco mais arrumada, sem tanta cara de jogo base assim. Mas não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você receber os próximos conteúdos que eu trouxer por aqui. E não esquece de comentar a sua sugestão de conteúdo, porque ela é muito importante para eu criar mais conteúdos do jeito que vocês gostam. E se você quiser baixar essa casa, ela está lá na minha galeria Liz Sims com 2 S no final. É só me procurar lá que você encontra esta casa, porque foi uma das últimas que eu coloquei. Agora, sem mais enrolação, vamos lá conferir como foi a produção, a construção desta casa só com o jogo base com menos 20 mil simoleons. E para essa casa eu escolhi fazê-la em Oasis Springs, e como eu vim pelo gerenciar mundos, eu não tinha como limitar a quantidade de dinheiro. Então eu fiquei olhando ali, né, pela tabela de informações do lote, para que eu pudesse assim ficar realmente dentro do valor e não ultrapassar. Essa casa, ela foi construída pensando em um sim apenas, porém com uma cama de casal, então você consegue adaptar e usar para 2 sims. O lance é que você vai ter que, por exemplo, colocar um sim para deitar primeiro no canto da cama e depois o outro deitar na borda da cama, porque ficou, sabe, pequeno, assim, não tinha espaço para colocar a cama de um modo que os sims eles conseguissem passar, assim, né, cada um pelo seu lado. Então vai ter que fazer esse esquema, mas sendo bem sincera, gente, isso é o de menos, tá? Porque dá pra fazer isso super tranquilo e a casa ficou tão bonita que eu acho que vocês vão gostar de jogar nela. Eu fiz ela mais ou menos com a vibe de Oasis Springs. Não sei explicar muito bem, eu não sei em que espaço, assim, que provavelmente foi algum estado dos Estados Unidos, porém eu não sei dizer qual foi a inspiração, né? Porém ele é bem desértico, ele tem uma característica muito específica de casa. Algumas mansões ou casas maiores até tem uma estética bem padrão. Então eu tentei seguir mais ou menos essa vibe, que é um pouco mais, assim, mais marrom, um telhado, uma estrutura assim um pouco mais diferente nessa parte de entrada. Então eu tentei seguir mais ou menos aí o que eu vejo de Oasis Springs, o que eu acho que combina com o lote, né, com o mundo, na verdade. E eu tenho um pouco de dificuldade de construir em Oasis Springs por conta da tinta de terreno, porque eu fico meio assim de enfiar um negócio verde no meio de um monte de areia. E, enfim, eu acho que, sei lá, não orna muito bem. Mas no final das contas, gente, eu gostei bastante dessa casa. Eu super usaria ela se eu fosse começar em Oasis Springs. E até se eu não fosse começar em Oasis Springs, eu usaria em outro mundo, porque eu acho que ficou uma casa super interessante. Ela é bem tons terrosos, então se você gosta de tons terrosos, eu acho que você vai gostar. Eu acho que eu assisti muitos vídeos enquanto eu não conseguia, né, gravar aqui pra vocês, nem construir nada. Eu fiquei assistindo os vídeos do Marcinho, do MT Sims, e, gente, ele tem uma construção muito característica, sabe? É muito específico a forma como ele constrói. Ele tem um estilo muito característico dele. Inclusive, eu vejo que algumas pessoas ficam reclamando nos comentários do pobrezinho, gente. Tadinho dele. Ele tem um estilo, né, como eu tô falando pra vocês, de construção. É muito específico. Não muito específico, mas assim, você nota que ele se sente muito confortável construindo casas no estilo moderno, bem amarronzado. Pelo menos é isso que eu percebo, porque é o que ele mais faz. Mesmo quando é pra fazer uma construção, sei lá, uma construção mais clássica, às vezes ele até puxa pro moderno, para essa coisa de madeira, de marrom e tudo mais. Então, meio que é um estilo dele. E eu assisti tanto que eu acabei trazendo algumas construções. Tem um pouco desse estilo dele, porque eu estava assistindo alguns vídeos dele. Mas, enfim, para essa casa, a divisão é um hallzinho de entrada, gente, bem básico. Uma sala de estar, uma cozinha com uma pequena sala de jantar, gente, pequena mesmo, mas eu fiquei bem feliz que eu consegui colocar um quarto e um banheiro. E aí eu queria compartilhar uma coisa aqui com vocês, um desabafo, e aí vocês me contam se está passando com vocês também. Eu acho que deve ser alguma configuração do meu computador que eu não consegui resolver, mas eu não tô conseguindo acessar a aba de Sheets.
Então, toda vez que eu coloco Ctrl Shift C, eu não consigo abrir aquela barrinha lá de cima para digitar os cheats que eu quero, né? Então, eu tava jogando com a Cinha e eu queria zerar o dinheiro dela. Eu não consegui zerar porque eu não consigo abrir a aba de cheats. Eu não consigo nem digitar testing cheats true pra, né, sei lá, não consigo, gente, não consigo nem abrir o Ctrl Shift C. Não sei se foi por conta de alguma atualização, alguma coisa que eu configurei errado no jogo, eu não sei. Me contem aqui nos comentários se está acontecendo isso com vocês. O estranho e engraçado ao mesmo tempo é que no meu notebook eu consigo abrir a aba de cheats normal, eu consigo digitar Ctrl Shift C e aparece a barrinha de cheats. Mas no computador que eu gravo, que é o computador do meu irmão, que tem umas peças um pouco melhores, uma otimização um pouco melhor do que o meu notebook, meu Deus do céu, que, gente, ele precisa de um ventilador para ele poder funcionar, porque senão o jogo não abre, porque esquenta tanto que o jogo fica bem lento. Então, assim, eu não tô conseguindo abrir a aba de cheats no computador do meu irmão. Não sei porquê, não faço a menor ideia do que está acontecendo. Se vocês tiverem alguma dica, alguma sugestão, me conta aqui nos comentários. Porque faz falta, tipo, eu queria jogar uma gameplay onde eu tivesse, sei lá, uma mini casa, e aí eu zerasse o dinheiro e fosse, né, crescendo com o dinheiro, buscando formas de conseguir dinheiro, mas eu não consigo, tá? Triste. Enfim, fui construindo aí a casa. Eu fiz uma cozinha bem simples com as coisas necessárias. Na verdade, eu até botei uma bancada a mais, mas deu super certo. E eu coloquei a mesa de jantar. Só que depois eu diminuo um pouquinho essa meia parede que eu coloquei, porque eu fiquei com medo do Sim nem conseguir sentar na cadeira mais do canto, nem conseguir passar entre essa meia parede e essa cadeira da mesa de jantar. Na sala, não sei se vocês perceberam o piso, porém eu fiz aquele esquema, né, de pisos contrários, porque eu acho que dá um toque todo especial. E pro jogo base, que tem umas coisas tão batidas já pra gente, já dá uma diferença um pouco maior. Pequenos detalhes já trazem uma diferença super grande, já transformam um cômodo que você tá construindo. Então, eu mudei, né, a direção de alguns pisos de madeira da sala e eu acho que já fez total diferença. E aí, eu coloquei só coisas básicas assim na sala. Depois eu até volto, eu acho, para trocar alguns móveis, porque sobrou... Gente, eu economizei tanto dinheiro que deu para colocar um pouco de móveis um pouquinho melhores, sabe? E assim, eu prefiro que a casa fique menor com móveis melhores do que uma casa gigantesca com um monte de espaço vazio e com coisa ruim para você conseguir usar. Pra mim, é muito melhor fazer dessa forma. Daí, no quarto, para trazer um toque de cor, eu coloquei um azul, gente. Não sei se eu fiquei muito contente com isso. Talvez se eu tivesse seguido nessa vibe mais marrom, mais madeira que eu tava colocando, tinha ficado melhor. Porém, eu quis trazer uma cor um pouco diferente, porque assim, senão eu acho que fica tudo marrom, tudo uma cor só. Não sei, mas também a vibe de Oasis Springs, né? Uma coisa assim meio marrom. Enfim, daí como eu falei pra vocês, a cama ela ficou bem encostada na parede, mas dá pro seu Sim subir primeiro e depois o outro Sim deitar. E aí eles conseguem dividir a cama. Não consegue fazer oba-oba, infelizmente, mas dá pra fazer no chuveiro, tá? Então se você for casado e quiser fazer oba-oba, dá pra fazer no chuveiro, só não dá pra fazer na cama. A não ser que você aumente um pouquinho aí ou faça alguma mudança. Nesse quarto não dá, porque ele tá realmente bem pequeno, mas dá pra você dar um jeitinho aí. E aí eu fui colocando algumas coisas do jogo base ali pra decorar. E eu achei que o quarto até que ficou decoradinho, tá? Ficou bem melhor do que se fosse só uma casa aleatória do jogo base, gente. E, infelizmente, eles não fazem uma decoração muito tchananã, né? E aí eu fui pro banheiro. Eu já pensei assim, quando eu tava construindo, eu já pensei, cara, aquele chuveiro que dá pra gente fazer um banheiro 2x2, ele não tem no jogo base, né? Ele só tem no Paixão à Vista, Vida Universitária, num kit de banheiro que veio, mas não tem pro jogo base. Então, eu preciso fazer de uma forma que eu consiga colocar aquele chuveiro cabine. E aí, eu aumentei um ladrilho. Gente, se você faz um banheiro 4x4 e aumenta só um ladrilho pro lado, você já consegue fazer um banheiro super funcional e pequeno. Então, você já economiza aí um dinheirinho. Então, ali no canto, eu coloquei a privada e coloquei o chuveiro e a pia juntos. Não dá pra fazer uma coisa assim muito super decorada, porque o espaço é muito pequeno, pode atrapalhar na jogabilidade. Então, faça o que der, sabe? Mas deu certo e ficou bonitinho. Na parte, e aí eu fui, né, pra parte de fora fazer essa decoração final. Eu preferi colocar a carta, né, a caixa de correio ali perto da porta de entrada, o que eu acho que já é uma diferença bem interessante e já dá um efeito bacana.
E eu, ao invés de colocar cerca, eu coloquei uma janela ali também, com uma plantinha ali nesse mini terraço, porque eu acho que também, sabe, já dá uma diferença um pouco legal, já deixa as coisas um pouco mais diferentes. E aí eu pensei numa forma de o sim ganhar dinheiro, de adquirir uma habilidade ali que dê um pouco de dinheiro, que tenha no jogo base. E aí eu cheguei à conclusão de que jardinagem era uma boa opção. Isso porque também tem muitas casas que têm essa habilidade, né, de jardinagem. Então eu acho que ficou super legal e combinou super bem ali com o espaço. Eu coloquei algumas jardineiras e alguns envelopes de jardinagem, né, de semente. Se você não quiser, se for facilitar muito na sua gameplay, você pode excluir, não ficar com eles. Fica a seu critério, mas eu quis colocar porque eu achei que ia ficar interessante. E aí, de resto, foi só fazer a parte de plantações do lado de fora. O que me deixou super chocada é que eu consegui colocar até pedra, gente, porque normalmente as pedras, elas custam muito dinheiro e você coloca umas pedras um pouco pequenas assim para dar um destaque ali, fazer um canteiro e tudo mais. Só que eu economizei tanto dentro da casa que eu consegui colocar as pedras para fazer o canteiro. Fiquei muito orgulhosa de mim mesma, porque eu acho que ficou um efeito super legal. Eu não faço muito esses canteiros, mas eu acho que deu um toque tão especial nessa casa que eu fiquei muito feliz de ter colocado. E aí, como vocês podem perceber, eu vou trocar alguns móveis, porque, como eu falei, eu economizei tanto que acabou que dava para colocar, sabe, uns móveis um pouco melhores. Em algumas outras canteirinhos ali, eu fui só colocando algumas pedras de uma forma um pouco mais diferente, não, né, simplesmente em canteiro, às vezes com pedra normal, porque faz parte da decoração, faz parte do mundo de Oasis Springs. Então, eu colocar as pedras assim um pouco mais saltadas, eu acho que fez bastante sentido e ficou bem interessante. E aí, para finalizar essa casa, eu fiz uma tintura de terreno. Eu fiz uma tintura e, assim, se você faz uma casa super simples, mas você capricha numa tintura de terreno, numas plantas, assim, no formato bonito, gente, dá total cara de casa bem chique, bem elegante. E aí, para não colocar uma tinta de terreno verde, eu coloquei uma tinta de terreno marrom mais escura, porque aí fica parecendo um chão fértil, assim, né? Uma terra fértil, mais amarronzada. E aí, né, liga com essa coisa de ter plantas. Então, eu gostei bastante do efeito. E aí, a gente já vai pro tour pra mostrar tudinho pra vocês. Mas é tão pequeno que o tour é super rapidinho. Mas me conta aqui nos comentários se vocês gostaram. Me conta se a casa ficou do jeito que você queria. É uma casa bem simples. Eu acho que se eu quisesse até aumentar o quarto, ou fazer um outro quarto pra um bebê, uma criança, talvez, tinha até dado. Mas eu gostei de como ficou. Acho que é bem uma casa inicial mesmo, para um sim ou dois no máximo. Então, comenta aqui o que é que você achou. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. E se liga porque de segunda a sexta nós temos vídeo todos os dias às 18 horas. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo. Um grande beijo e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!